Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família, em graça. E também de antemão eu quero convidar aqueles que ainda não se inscreveram no canal, venham participar de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários. Pode comentar à vontade, deixando o like, né? E compartilhando os conteúdos que são postados na plataforma do YouTube, e juntos nós iremos crescer no conhecimento. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema Jerusalém, a cidade queimada em 70. Jerusalém, a cidade queimada em 70. Meus irmãos, antes de mais nada, a escatologia consumada, ou seja, o preterismo completo, nós respeitamos o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto do texto, a datação, a conjugação verbal. Então, falando do contexto histórico, como eu citei aqui, que aconteceu no ano 70 com Jerusalém, onde foi a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, o historiador Flávio Joséfo, em seu livro, Flávio Joséfo, que foi uma das testemunhas, né, ali daquele evento ali que começou em 66 e terminou na metade do ano 70. E sobre a cidade queimada, sobre Jerusalém destruída, o templo destruído, caído, a cidade totalmente arruinada, onde mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Então, Flávio Joséfo, ele escreveu algo se referindo a Jerusalém, ali no juízo. Joséfo, ele escreveu dizendo, queimando o templo, olha, palavra de Joséfo, queimando o templo, os soldados roubavam tudo o que lhes chegava às mãos e no que podiam apanhar. Veja que quando o templo estava sendo queimado, os soldados do Império Romano ali, eles roubavam tudo que aparecesse na sua frente. E naquilo que eles podiam apanhar, eles estavam levando, eles levaram. Aí ele continua, eles matavam indiscriminadamente todos aqueles que encontravam. O crepitar do fogo juntou-se aos gemidos e gritos dos que morriam. Devido à sua elevação, o monte era bastante alto e a magnitude da destruição que estava ocorrendo era impressionante. Certamente parecia que toda a cidade estava queimando e cheia de fogo. Que cidade estava queimando? A cidade de Jerusalém. Então, Guerra dos Hebreus, escrita por Joséfo, página 321, Guerras 6.51. Então, veja, essas foram as palavras de Joséfo. Isso está num livro escrito, onde nós conhecemos como contexto histórico. Então, o Filho do Homem, o Cristo da carne, ele escreve, ali no seu ministério terreno, ele, em Mateus capítulo 22, ele conta uma parábola sobre a parábola das bodas. Então, a parábola das bodas é nada mais, nada menos do que o Cristo da carne estava falando aqui sobre um casamento. Entendeu? Fala de um casamento, de um banquete nupcial. Ou seja, o Cristo da carne estava falando sobre o reino dos céus. E ele conta essa parábola.
várias palavras, parábolas, né? O Cristo da carne, ele falou sobre o reino dos céus, que era comparado a isso ou aquilo. E nessa parábola aqui de Mateus 22, ele fala que, no versículo 1 ele diz, de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhe, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, ou seja, uma festa de casamento. Então, ele vem dizendo aqui nessa parábola que o reino dos céus era semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho, uma festa de casamento, em outras palavras, né? Então, nessa festa que ia acontecer, ele manda um convite. Veja o versículo 3. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não os quiseram vir. Veja que eles se recusaram ao convite do rei. Então o rei envia os seus servos, né, e que eram os seus enviados, para uma festa de casamento do filho do rei. Então observe que o convite foi feito, porém, em resposta do convite do rei, ele recebeu o não como resposta, ou seja, a resposta dos convidados foi de recusa. Eles se recusaram, eles ignoraram o convite do rei para a festa de casamento do filho do rei. Aí observem que no versículo 4, enviou ainda outros servos com esta ordem, dizer aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas, vinde para a festa, vinde para o casamento. Então, novamente o rei enviou outros servos, já não foram os mesmos servos, foram outros servos que foram enviados. Entendeu? E os servos, ao se aproximarem dos convidados, né, disseram que o banquete da festa já estava pronta. Tudo já estava pronto, preparado. Os bois estavam cevados, os bois já foram abatidos. Então, só está faltando o quê? Os convidados participarem. Era isso que o Cristo da carne estava falando aqui para os seus discípulos que estavam ali presentes. E existia grande número de pessoas que sempre estavam ali presentes nos ensinamentos do Messias. Então, observe que no versículo 5 diz, eles, porém, não se importaram se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando seus servos, os maltrataram e mataram. Veja, o versículo 7, que é o texto principal, é esse aqui. Ó, o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Veja, o rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Observe, veja as palavras de Joséfo, que falou sobre a cidade que foi totalmente destruída pelo fogo. Eu li aqui no contexto histórico, aqui, palavras de Joséfo. Então, observe que nessa parábola, o Cristo da carne, ele está comparando, né, o reino dos céus como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. E muitos foram convidados, muitos foram chamados, e poucos foram escolhidos. Escolhidos aqueles que entenderam a mensagem do Messias, aqueles que receberam, aqueles que seguiram. Então muitos foram chamados para a festa do banquete. Poucos ficaram, poucos deram crédito, poucos foram escolhidos. Escolhidos ali é que aqueles que deram crédito, que ouviram os ensinamentos do Messias, o ensinamento do Cristo da carne. Então, meus irmãos, observem que é muito claro isso aqui. Então, na recusa do convite que o rei fez sobre a festa de casamento, observem que eles não deram crédito. Então, eles não deram crédito ao convite. E
veja que novamente, no primeiro convite, na primeira missão, na primeira ida, eles se recusaram. Na segunda também eles não foram. Eles se recusaram. É muito claro quando diz aqui no versículo 4, ó, enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Jesus, em Mateus 23, ele fala que ele enviou, muitos foram enviados e foram mortos. Até mesmo o Messias, ele foi morto. Ele foi morto por aquela geração incrédula, aquela geração que não recebeu ele como Messias. E Jesus fala isso em Mateus 23, versículo 34. Mateus 23, 34, ele diz, por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês mataram e crucificaram, a outros açoitaram e perseguiram nas sinagogas. Então, observe que estava sendo anunciado o evangelho do reino, o reino que estava próximo. E o rei, ele fica irado com a recusa. E aqueles que eram enviados, alguns foram mortos, como ele fala aqui em Mateus 23, 34. Então, por isso que o juízo de Deus foi o dia da vingança do Senhor. Quando a gente diz a ira de Deus, a gente está se referindo ao juízo, à justiça de Deus, onde foi vingado o sangue dos santos e dos profetas. E até o próprio sangue do Cristo da carne foi vingado, porque eles, quando Cristo estava sendo julgado no Sinédrio, entendeu? Eles disseram que o sangue dele recaísse sobre eles e sobre a sua descendência, sobre seus filhos. Então é muito claro isso aqui. No versículo 35 de Mateus 23, versículo 35 ainda, Mateus 23, no versículo 35 diz, e assim sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Então, observe palavras do Cristo da carne. Que o sangue dos justos derramado na terra, mundo habitado, Jerusalém, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram, entendeu? Então, sobre eles iriam recair o sangue dos justos, dos profetas, dos enviados. Então, é muito claro isso aqui. Então, está de acordo com a parábola, quando Jesus estava falando ali, ó, que sobre as festas da bodas, né, o casamento, que isso já aconteceu em 70, né? Isso aqui para nós é passado, para nós preteristas. Os futuristas trazem hoje para os dias de hoje as festas das bodas. Isso não tem nada a ver para os nossos dias. Isso aqui tinha uns ouvintes. Então, como eles se recusaram, né, e mataram o sangue, e mataram o inocente, os enviados, né, maltrataram, perseguiam e matavam, não deram ouvido, né, a mensagem anunciada, pois o reino de Deus estava próximo. Então, no versículo 7 de Mateus 22, versículo 7, da parábola das bodas, veja, o rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade. Então, o sangue dos profetas, dos justos, recaiu sobre eles, como Jesus falou. Em Mateus 23,
Entendeu? Quando Jesus falou que recairá sobre vós o sangue do justo derramado, desde o justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que eles mataram, assassinaram entre o santuário e o altar. Então, observe como não é parecido com a parábola que Jesus estava falando das bodas, quando ele diz assim, Mateus 22, versículo 7, o rei ficou irado, aqui na parábola, Jesus falando, e enviando o seu exército. Que exército era esse? O exército do Império Romano. O exército que invadiu Jerusalém, cercou, entrou em guerra, em conflito com aquele povo, com aquela geração. Ali foi o juízo de Deus, o dia da vingança do Senhor contra aquela nação. Então veja no versículo 7. O rei ficou irado e enviando o seu exército destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então, observem que ali foi o dia da vingança do Senhor. A cidade destruída, queimada. Quando fala de fogo, fala de juízo. E aqui, na parábola, no versículo 7, Mateus 22, versículo 7, diz, o rei ficou irado e enviando o seu exército aqui é o Império Romano, destruiu aqueles assassinos, eles foram mortos, os opositores que não deram ouvidos, que não deram crédito, que eram opositores de Cristo da carne, que foram opositores do discípulo, que foram opositores de Paulo, quando anunciava também ali naquele tempo, ali no século I. Então o rei ficou irado e enviando o seu exército, o Império Romano, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Que cidade deles? Brasil? Inglaterra? Estados Unidos? Argentina? Não, meu irmão. Aqui está falando de Jerusalém. E observem que ainda eles pediram que o sangue dele recaísse sobre eles e sobre a geração deles. Veja em Mateus 27, 25, diz assim, todo o povo respondeu, Mateus 27, 25, todo o povo respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, a vinda do Filho do Homem foi para trazer juízo sobre a cidade de Israel. Juízo que aconteceu ali se referindo à grande tribulação. Todo o olho daquela geração viu, num âmbito literal, a destruição. Todo o olho viu. Mas no âmbito espiritual ninguém viu o Cristo da carne, porque também teve ali dois eventos num só, eu posso dizer assim com essas palavras. No âmbito literal, todo o olho viu daquela geração, a destruição, o cerco, as mortes que aconteceu ali, quando Jesus profetizou a queda do templo, não ficaria pedra sobre pedra, e mais de 1 milhão de judeus morreram. Agora, no âmbito espiritual, houve também, sim, aconteceu algo. O quê? O reino foi estabelecido, foi a vinda do Filho do Homem em juízo que aconteceu ali no ano 70, quando o reino foi estabelecido. Então, nesses textos, estava falando aqui do casamento. Aqui, em Mateus 22, a parábola das bodas se referia ao reino de Deus, que era comparado com um rei que fez um casamento e mandou o casamento do seu filho e mandou convites, e eles se recusaram ao convite do rei. Então, eles mataram os profetas, os enviados, e até mesmo o próprio Messias foram mortos por aquela geração. Assassinos. Israel estava sendo acusada de ser uma geração, o quê? Assassina. E foi o dia da vingança do Senhor contra aquela geração. Entendeu? Então, a cidade que fala do juízo, a cidade que estava, que seria o centro do juízo e o centro da vinda do Filho do Homem, foi Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Então, observe que no versículo 7, vou ler novamente, Mateus 22, versículo 7, o rei ficou irado e enviando as suas tropas, ou seja, o seu exército, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Incêndio aqui, incendiou, fala de fogo, fogo fala de juízo. O juízo de Deus que veio em 70 contra Israel, contra
a geração das 12 tribos. Não tem juízo para os dias de hoje. O juízo nosso hoje é na consciência. Quando você faz algo errado, a tua consciência te acusa. Hoje o que você planta, você colhe. Tem pessoas que plantam e se esquecem da colheita, de colher, da colheita, né? Eles querem plantar manga e querem colher manga. Não, vocês plantam, o que vocês plantam, vocês colhem. O que eu planto, eu vou colher. Esse é o juízo de Deus hoje na nossa vida, na nossa consciência, na nossa carne. Então essa é a palavra que eu quero deixar. A vinda do Filho do Homem já aconteceu há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás, ali sobre Israel. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão também Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV. E também eu peço por gentileza que também se inscreva no canal do nosso irmão Jorge Cardoso, canal Vivendo em Graça. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Graça e paz.